Shalom, meus irmãos. Nós estamos num curso de liderança e ministério. E hoje eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Por que no templo que Salomão construiu não tinha cadeira? Você já parou para pensar nisso? Porque quando nós falamos de templo, nós falamos de cadeiras, né? Nós já pensamos em cadeiras, já pensamos repleto de cadeiras. Se alguém vai começar um ministério, vai começar uma igreja, a primeira coisa que ela pensa é no espaço e nas cadeiras. Porém, o templo que Salomão ele fez, esse templo, ele é baseado em cima do tabernáculo que o Senhor deu a Moisés. E nem no tabernáculo, e nem no templo que Salomão fez, nem no templo posterior, que foi o templo que Herodes construiu, não tinha cadeira. No lugar santo tinha alguns utensílios, como o candelabro, a mesa dos pães, o incensário. No Santíssimo Lugar tinha a arca, mas você não vê cadeira. E isso é um fato curioso que eu gostaria de meditar com vocês nesse estudo, né? Lembrando a vocês que tem uma série de estudos, né? O primeiro é de seguidor a discípulo. E esse é o ministério, ok? Bom, para já responder essa pergunta, porque dentro do templo não tinha cadeira, porque o ministro não podia servir sentado. Não tinha nenhuma função dentro do exercício do sacerdócio, dentro do templo, que o ministro precisasse sentar. Pelo contrário, ele não passava muito tempo dentro do templo. O maior serviço, o braçal, era do lado de fora. Os sacrifícios eram feitos do lado de fora, né? E dentro do templo, os trabalhos eram curtos, os serviços ali eram curtos, não era o lugar onde o sacerdote ficava meditando na Torá ou na palavra, não tinha essa meditação lá dentro. No Santíssimo Lugar, por exemplo, o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, ele entrava uma vez ao ano. E mesmo assim, com todo respeito, toda reverência, e ele entrava, executava o serviço e saía. Ele não ficava ali, né? E mesmo porque também ele tinha sinos no seu corpo que, conforme ele se movimentava, era o sinal de que ele estava vivo. Não é isso? Então é interessante, porque se tivesse já uma cadeira ali, ele estaria sentado e pararia o movimento e pararia o som. Então já no Santíssimo Lugar não tem cadeira e ele só entrava, executava o serviço, independente da idade dele, porque até para servir no templo não podia ter problemas de ossos, de saúde, não. A pessoa tinha que ser totalmente... a sua saúde tinha que ser impecável para também estar servindo ali no templo. Era escolhido, e uma das coisas para ser sacerdote, olhava todo o seu corpo. Tudo era examinado para que não tivesse nenhuma imperfeição naquele homem. Tá? E no lugar santo, onde entravam para trocar os pães, para manter o candelabro aceso, para tirar as cinzas do incensário, ali, mesma coisa, não tinha cadeira. O trabalho era para ser feito em pé. O ministro não podia sentar. E eu posso trazer isso para os dias de hoje, para a nossa vida ministerial. Embora no templo tenha cadeira, embora no altar, em algumas igrejas, é cheia de cadeiras luxuosas, bonitas, mas nós não estamos falando dessa forma, o sentar desta forma. Nós estamos falando do interior de um ministro. O ministro não deve estar sentado diante do serviço do Senhor. Esse sentado, eu quero chamar a atenção que não é a postura como eu estou agora sentado, mas é o seu interior, é a sua vida. Ele precisa estar pronto para o serviço. Muitas pessoas passam por muitas coisas,
Nós, ministros, passamos por muitos problemas, passamos por muitas situações e logo nós queremos sentar, logo nós queremos descansar, logo nós queremos passar o cajado porque não estamos suportando aquelas lutas. Às vezes nós temos poucos amigos para conversarmos, para chorarmos. Às vezes nós temos poucas pessoas que nos apoiam. Muitos têm problemas dentro de casa, com filhos, com esposa. Muitos têm problemas dentro da igreja, né? E a tendência nossa, a nossa inclinação é logo sentar, é logo descansar, é logo dizer para mim não dá. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Você que é ministro, você que é um líder, que o Senhor chamou, que o Senhor separou, o Senhor disse para Ezequiel: põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Deus não está falando somente de uma postura física, mas Ele está falando de algo interior, algo que o homem precisa lutar contra, porque Ele diz assim, homem mortal, né? O Senhor está falando com um homem mortal, Ele está falando com um homem cheio de problemas, um homem cheio de debilidade. Você vai conferir isso em Ezequiel capítulo 2, né? No versículo 1 e 2, Ele está falando com um homem cheio de problemas, mas Ele está falando, põe-te em pé, ou seja, o Senhor está te dando uma ordem. Você que é um ministro, põe-te em pé, porque eu vou falar com você. Para você me servir, tem que estar de pé. Para você fazer a minha obra, você precisa estar de pé. Não é hora de descansar, não é hora de colocarmos desculpas para o serviço do Senhor e para o nosso Deus. Observa também, irmãos, na vida de Jeremias, que Jeremias, quando o Senhor vai chamar, ele apresenta para o Senhor os seus problemas, os seus queixumes. Ele fala assim, eu sou uma criança, Senhor, mas o Senhor está chamando, o Senhor está dizendo, vem para o ministério, eu já te chamei como profeta, eu já te ungi no ventre da sua mãe. Então, ele está dizendo, as nações eu já te dei por profeta ainda no ventre da sua mãe, ou seja, ele já te consagrou, ele já te preparou para isso. Agora é hora de você ter uma atitude em cima do que o Senhor te chamou, em cima do que ele falou. Existem fases na nossa vida. Existe a fase do zimbro, como aconteceu com o profeta Elias. Elias passou o momento no zimbro, debaixo daquela árvore, e pediu a morte em seu ânimo, ou seja, ele estava sem ânimo, ele estava triste, ele estava angustiado, mas ele era um profeta, um ministro. Deus até permite situações, Deus até permite afrontas em nossas vidas. E quando o Senhor vê debaixo daquele zimbro desanimado, eu não penso que fosse um sono comum, mas um sono pesado de entrega, de que não dá mais para mim e dorme aquele sono. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes, de você deitar e dormir, você não consegue nem ter um sono reparador, e você também não consegue ficar acordado com os olhos abertos, os olhos fecham, e você tem sonhos perturbadores, você não consegue, você se debate. Elias estava totalmente entregue ali debaixo daquele zimbro, mas veio a mão do Senhor. Veio o Senhor e o alimentou e disse, homem, levanta, come e bebe, porque muito grande será a tua caminhada. Homem, se levanta. E Elias come daquela comida e volta a dormir. E o Senhor de novo, o Senhor toca nele, o Senhor o desperta e faz ele se alimentar. E quando ele come daquele alimento, ele se levanta e ele vai caminhar.
Então, é interessante esse tratamento que Deus tem conosco, é interessante a maneira que o Senhor trata com os seus ministros, porque ao mesmo tempo que o Senhor percebe, que o Senhor sabe das nossas aflições, das nossas dificuldades de estarmos de pé, Ele mesmo é aquele que nos incentiva, que nos fortalece para estarmos de pé. E eu não posso esquecer de Daniel, quando Daniel tem aquela grande visão, porque, em primeiro lugar, Daniel estava buscando em Deus uma interpretação. E Daniel foi buscar ao Senhor, mas, de repente, quando veio aquela grande visão, né, o anjo chegou ali com a sua resposta, ele ficou com medo e ele desfaleceu. E o anjo colocou a mão sobre ele para o colocar de pé. E ele desfaleceu de novo, o anjo colocou ele em pé de novo. E ele foi 3 vezes e o anjo colocou de pé. Ou seja, Deus sabe como tratar conosco, Ele entende as nossas dificuldades, mas não é por isso que Ele vai permitir que a gente fique sentado. Ele fala, o meu ministro precisa estar de pé. Ainda que as nossas emoções, tem hora que os conflitos batem, que ministro também passa por isso. Tem hora que os conflitos em nós batem, o estresse bate, a doença chega. Ainda que todas essas coisas aconteçam conosco, nós precisamos lembrar que as nossas emoções precisam passar pelo Espírito Santo. Nós precisamos converter as nossas emoções ao Espírito Santo. Por quê? Observe que no Espírito Santo tem o fruto do Espírito, que é o amor. E aí ele vem, como a gente sempre explica sobre a tangerina, que tem vários gomos. A alegria está no Espírito. Porque na nossa, devido a tudo que nós passamos, vem a tristeza. Mas no Espírito está a alegria. Então, quando nós estamos tristes, nós precisamos lembrar que dentro de nós tem o Espírito da alegria. Quando nós estamos sem paz, com aflição, nós precisamos lembrar que dentro de nós tem o príncipe da paz, aquele que nos dá paz. É isso que nós precisamos lembrar. Que tem um filtro que nós precisamos passar as nossas emoções. E é pelo fruto do Espírito, comer desse fruto, viver nesse fruto, é que faz nós nos colocarmos numa posição contrária à que nós realmente queremos. Porque muitos, quando olham para o ministério, olham como um fardo, olham como um peso. Se o ministério é um peso para nós, é um fardo para nós, é porque nós estamos servindo a pessoa errada e da maneira errada. Se o ministério é um peso para nós, é porque nós não estamos sabendo carregar e não estamos tendo ciência do que estamos carregando. Porque o ministério, ele também não é algo tranquilo, fácil. Não. Mas na nossa força, se depender da nossa força, ele é impossível de carregar. Mas se nós trabalharmos juntos com o Espírito Santo, ele sendo a nossa fonte de ajuda, ele sendo a nossa fonte de sustento, nós vamos conseguir levar até o fim aquilo que o Senhor, a missão que o Senhor deu para nós. E eu preciso lembrar isso para você. Que primeiro não foi você que veio. Primeiro foi o seu propósito. Deus fez você para cumprir um propósito que existe antes de você. Enquanto Jeremias dizia, eu não sei falar, o Senhor já disse, eu já te ungi. Enquanto Jeremias dizia, Senhor, eu sou uma criança, ele diz, eu já te dei profeta para as nações.
Então, enquanto Jeremias mostrava as suas deficiências para Deus, Deus mostrava a unção que já tinha depositado sobre Jeremias. Então, irmãos, como é interessante nós entendermos a nossa posição ministerial. Não é colocar uma armadura de uma pessoa invencível, mas de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a fortaleza do Espírito Santo de Deus, que levanta o líder, que levanta o ministro, capacita. E às vezes essa capacitação, ela não é vista assim. Essa capacitação, ela vem dentro de um propósito, dentro de um caminho, dentro de um processo. E é esse processo que a gente vai nos conhecendo e conhecendo aquele que nos chamou. E é isso que nos faz chegar nessa visão, nessa conclusão, né, que o ministro não embora ele tenha os seus momentos de debilidade, de fraqueza, os seus momentos de tristeza, mas quem chamou o ministro, nele tem o fruto, tem a alegria, a paz, o gozo, a bondade, a longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio, mansidão. Tudo está no Espírito. E é esse Espírito que entra no profeta e o coloca de pé. Por isso que o ministro não pode servir sentado. O ministro tem que estar de pé, sempre firme e constante. E quando vierem as situações para abalar a estrutura do ministro, ele precisa lembrar que quem está nele é o Espírito Santo. Que se o Espírito Santo conseguiu colocar um exército de ossos sequíssimos de pé, não vai colocar você que já está de pé, você que já está servindo. Então, que o Espírito Santo esteja na sua vida como uma força que te coloca de pé para você não deixar de fazer o serviço do Senhor. E tudo aquilo que vier para fazer você sentar, você lembra, não, no templo não tem cadeira. O Senhor precisa, a minha família precisa me ver de pé. Amém, meu amado, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde a sua vida e que Ele possa renovar as suas forças em nome de Jesus. Aqui quem fala é o pastor Alexandre Ramos. Deus abençoe e guarde.